Oi, gente. Pois é, o Roberto Jefferson cometeu um crime, não é? Ele, com a arma na mão, vocês estão vendo aí, não é? Ameaçou comunistas e manda Bolsonaro promover um golpe de Estado, né? Antigo líder da tropa de choque de Collor e condenado no mensalão, Jefferson apareceu em meio à negociação de cargos de Bolsonaro com o Centrão e tem estimulado uma revolta armada em defesa do presidente. O ex-deputado federal Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, foi ao Twitter na manhã de sábado para pregar um golpe de Estado e ameaçar opositores do presidente Jair Bolsonaro. Líder da tropa de choque de Fernando Collor e personagem central do mensalão, a ação penal em que foi condenado por corrupção, Jefferson apareceu como um apoiador radical de Bolsonaro nas últimas semanas, em meio às negociações do presidente concentrando o Congresso para distribuir cargos, no famoso toma lá da cá, com o intuito de formar uma base e assim se livrar de um processo de impeachment. Olha só o que disse a figura. Bolsonaro, para atender o povo e tomar as rédeas do governo, precisa de duas atitudes inadiáveis: demitir e substituir os 11 ministros do STF, herança maldita, precisa caçar agora todas as concessões de rádio e TV das empresas concessionárias Globo, se não fizer, cai. Tuitou o ex-parlamentar em uma clara sinalização a um golpe de Estado. Em outra postagem, Jefferson publicou uma foto com a arma na mão afirmando que vai combater comunistas. Eu estou me preparando para combater o bom combate contra o comunismo, contra a ditadura, contra a tirania, contra os traidores, contra os verdilhões da pátria. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Escreveu essa figura. O que é que eu digo dele, né? É uma perda de espaço, né? Enfim, mas isso daí já adiantam alguns especialistas, se trata de um crime, né? Ele atentou contra a Lei de Segurança Nacional e pode ser preso, né? O ex-deputado Alberto Jefferson cometeu um crime gravíssimo nessa manhã ao convocar armado um golpe bolsonarista. De crime ele entende. Depois de condenado no esquema do mensalão, Roberto Jefferson claramente pratica o crime previsto no artigo 23 da Lei de Segurança Nacional, incitar a subversão da ordem política ou social, que o Ministério Público não se acovarde, postou o professor de Direito Constitucional Flávio Martins em seu Twitter. A jornalista Vera Magalhães também defendeu seu indiciamento. Olha só o que disse Vera, uma pessoa que eu também tenho muitas divergências, mas enfim. Só esses dois tweets bastam para o ministro Alexandre indiciar o ex-deputado no inquérito que apura os atos golpistas. Não? Enfim, defendendo o golpe de Estado. O que dizer desse povo, não é, gente? O que dizer desse povo? Vou colocar agora em tela toda aqui. Pois é. Agora, é interessante e adequado, né, que essa figura que foi condenada no mensalão, essa figura que era justamente aquilo que o Bolsonaro mais disse que estava errado com a velha política, não é? Que era o toma lá da cá, o centrão. É essa figura agora que é o apoiador mais radical do Bolsonaro, é aquele que está convocando para um golpe de Estado, é aquele que, enfim, chegou a cometer crimes em nome do bolsonarismo. Né? Porque o que ele fez aí é crime de segurança nacional. Ele ameaçou o Estado Democrático de Direito. A democracia brasileira é uma democracia limitada, oligárquica, com seus problemas? Não há dúvida em relação a isso. É um país que passou por um golpe jurídico parlamentar? Argumentos para isso sobram, e eu já trouxe aqui no canal. Mas ainda existem algumas instituições no país e ainda existe, pelo menos, aparência de uma institucionalidade democrática que precisa, para fazer valer o pouco de aparência e o pouco de institucionalidade que tem, punir pessoas que atentam contra essa própria institucionalidade. Se o Roberto Jefferson ficar impune e nada acontecer com ele, vai simplesmente confirmar os nossos piores medos, nossos piores receios em relação ao Brasil. Né? E, aliás, a fraqueza das nossas instituições em processar pessoas que claramente desafiam o Estado democrático de direito, que atentam contra ele e que cometem variados crimes, é uma das coisas que mais
me incomoda na atual circunstância. Eu já venho alertando para vocês desde o início que o judiciário brasileiro poderia ter impedido o Bolsonaro. Com a questão da Val, que ele é réu confesso, com os funcionários fantasmas, com todos os crimes que ele realizou. Mas por que isso não aconteceu? Porque muitos políticos fazem isso e existe uma cumplicidade das nossas instituições, infelizmente, com esses crimes que são vistos como a pequena corrupção que é aceita. Eu acho que eu sou mais velha guarda nessas questões. Para mim, toda forma de corrupção e todos os crimes, especialmente aqueles contra a institucionalidade do Estado, mas todos os crimes de verdade, têm que ser processados e as pessoas e punidas. Não é? Enquanto isso, eu recebi uma mensagem aqui que mulheres que foram condenadas, quer dizer, que foram condenadas não, que foram colocadas na prisão e não tiveram seu processo julgado em crimes não violentos, algumas delas até grávidas, não tiveram a liberação ainda autorizada pelo STF. É complicado, viu, gente? É muito complicado. E seria uma liberação para responder em liberdade um processo que iria ser julgado ainda. Mas elas estão infestando né, sendo colocadas aos montes. E na verdade quem infesta mesmo são essas, usei até a palavra errada, coitadas delas que não foram julgadas. Quem infesta mesmo é esse judiciário apodrecido que não realiza a sua função histórica, não é? E que compactua com esse tipo de coisa. Vamos ver quanto tempo vai demorar para Roberto Jefferson ser indiciado e processado por esse crime. E vamos ver quanto tempo vai demorar para todos esses ligados a milícias serem processados pelos seus crimes. Eu, infelizmente, não tenho uma fé, uma crença muito grande que isso vai acontecer. Porque o nosso judiciário e nossas instituições parecem estar com medo. Parecem ter medo do poder dessas figuras. É um medo, em alguns casos, até relativamente justificável, tendo em vista o que aconteceu com a juíza que resolveu enfrentar no Rio de Janeiro as milícias. Mas é um medo que não pode paralisar as nossas instituições. Porque se paralisar um país sem lei, sem leis, é um país que não tem nenhuma chance. Né? A denúncia está feita, a pressão tem que vir, e eu acredito sim que se a pressão acontecer, existe uma chance de algo acontecer nesses casos. Mas, lamentavelmente, não dá para a gente afirmar que a lei será cumprida e que o indiciamento vai acontecer em relação a esse claro crime contra a segurança nacional. Um crime evidente. Ele é agora, Roberto Jefferson, réu confesso. Resta saber se o judiciário vai ter coragem de processar ele por esse crime. Bem, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe. A gente agradece muito. Eu vou estar fazendo em breve um filosofia popular especial sobre o The Last of Us, aquele ali em cima, né? E o gameplay completo do jogo vai ser subido aos poucos no meu outro canal, Doutor Tech Gamer. Então, se vocês quiserem assistir, como se fosse um filme ou um seriado para essa pandemia, não é? Que é uma história muito interessante e que trata de uma pandemia mundial, isso vai ser colocado no meu outro canal, o canal Doutor Tech Gamer, que o link para ele sempre se encontra no comentário fixado no início dos comentários, não é, gente? Enfim, torço para que a gente consiga superar esse momento difícil com muita luta, né, e com pressão. O Bolsonaro ameaçou realizar um churrasco e depois disse que era fake e que está fazendo gracinha e piadas com o nosso povo, né? Mas nós não podemos entrar na vibe do seu humor, a não ser que seja um humor
para ridicularizar atitudes absurdas desse governo que estão brincando, entre aspas, com a possibilidade de golpe de Estado. Uma coisa que não é nenhuma brincadeira. E esse era o recado do meu vídeo de hoje. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.